Já parou para pensar por que sente certas dores que ninguém vê, mas que te consomem por dentro? 3 feridas invisíveis que só os escolhidos sentem e mal conseguem explicar. Será que você está entre esses poucos que carregam essas marcas silenciosas? A resposta pode te chocar. Essas feridas não deixam cicatrizes visíveis, mas marcam a alma de maneira irreversível. E o mais assustador, muitos que as carregam nem sabem o que isso realmente significa. Prepare-se, porque o que você vai descobrir neste vídeo do canal Sinais dos Escolhidos vai mexer com a sua alma, e talvez finalmente explique por que você sempre se sentiu diferente. Antes de te contar quais são essas feridas, você precisa entender algo que poucos ousam falar. E não se esqueça, se durante esse vídeo você sentir que estou falando diretamente com você, não ignore, porque não estou falando com todos. Estou falando com os escolhidos. Imagine crescer ouvindo que você é sensível demais, que se importa com coisas que ninguém liga, que sente o ambiente, as pessoas e até o peso de palavras não ditas. Agora imagine que tudo isso não é fraqueza, mas uma preparação. Um treinamento silencioso para algo muito maior. Muitos escolhidos começam a perceber cedo que há algo de errado com eles, ou pelo menos é assim que o mundo os faz sentir. Mas não é erro. É diferença. É distinção. O primeiro sinal dessa separação é o silêncio interior que aparece nos momentos mais barulhentos da vida. É como se mesmo em meio a uma multidão, você sentisse que não pertence àquele lugar. Uma espécie de exílio emocional que começa ainda na infância. Isso não é coincidência. É o primeiro indício de que sua alma carrega uma missão que o mundo comum não consegue compreender. Você já se sentiu assim? Comente aqui embaixo. Desde pequeno, sinto que sou diferente. Seu comentário pode abrir os olhos de outros escolhidos que ainda não entenderam o que são. Essa sensação de não pertencimento, por mais dolorosa que pareça, é apenas o início do caminho. Os escolhidos geralmente enfrentam uma série de provações que parecem injustas. Enquanto outros vivem normalmente, eles passam por perdas inesperadas, traições inexplicáveis e quedas que não fazem sentido. Mas por trás de cada dor, há um propósito. Essas situações não surgem para destruir, mas para moldar. Porque há uma batalha espiritual acontecendo, e os escolhidos são peças-chave nela. A primeira ferida invisível que muitos carregam é a da rejeição espiritual. Ela acontece quando até mesmo aqueles que deveriam te amar ou apoiar se afastam, te desprezam ou simplesmente ignoram sua presença. E o mais estranho, você sente tudo isso profundamente, mesmo que ninguém diga nada. O coração de um escolhido é como um radar espiritual. Ele capta intenções, mentiras disfarçadas e até ataques invisíveis. Não é paranoia. É percepção. E isso, muitas vezes, é solitário. Essa ferida da rejeição espiritual se manifesta de forma sutil. Não é uma exclusão direta. Não é alguém dizendo com todas as letras que você não pertence. É mais cruel do que isso. É o silêncio nos momentos em que você mais precisa de apoio. É o olhar desviado, a falta de compreensão, o julgamento disfarçado de conselho. Os escolhidos sofrem calados. E o mais perturbador, quando tentam explicar o que estão sentindo, são vistos como exagerados, dramáticos ou até espiritualmente confusos. Mas a verdade é que estão sentindo o peso de batalhas invisíveis, guerras que acontecem no mundo espiritual, mas que deixam marcas no corpo e na mente. Muitas dessas dores não têm explicação médica. São angústias repentinas, ansiedade sem motivo, cansaço extremo mesmo após uma noite de sono. Tudo isso, na verdade, são sinais de que você está sendo atacado espiritualmente. Não porque é fraco, mas porque é forte demais para ser ignorado pelas trevas. Se você já sentiu isso, comente, eu sei o que é lutar invisivelmente. E aqui entra a segunda ferida, uma das mais profundas e silenciosas, a da sensibilidade espiritual extrema. Muitos escolhidos têm uma sensibilidade tão aguçada que conseguem sentir a energia de lugares, pressentir tragédias, captar a tristeza de alguém mesmo quando essa pessoa está sorrindo. Não é um dom que se escolhe, é um peso que se carrega. Imagine entrar num ambiente aparentemente normal, mas sentir seu corpo ficar pesado, sua cabeça girar, seu estômago embrulhar. Isso não é aleatório. São sinais. São alertas do espírito. Você está captando o que outros não veem. É como se o véu entre o mundo físico e o espiritual estivesse sempre mais fino para você. E o mais complicado é que essa sensibilidade te isola ainda mais. Porque como explicar isso para quem vive anestesiado espiritualmente? Como compartilhar algo que você mesmo demorou anos para começar a entender? Essa dor, essa segunda ferida, é a de carregar uma visão espiritual que o mundo insiste em chamar de loucura. Agora, talvez a mais difícil de todas.
A terceira ferida invisível que só os escolhidos sentem, e que mal conseguem explicar, é a do peso do chamado. Sim, o chamado. Aquela sensação constante de que você foi criado para algo maior, mas ainda não sabe exatamente o que. É como viver com um grito preso na garganta. Você sabe que tem que fazer algo, sabe que sua vida tem um propósito além do comum, mas não consegue encaixar isso em palavras, empregos, amizades ou mesmo na própria igreja. É um vazio específico, que só é preenchido quando você começa a se alinhar com o plano de Deus. Enquanto isso não acontece, essa ferida vai te corroendo aos poucos. Você se sente improdutivo, ansioso, fora de lugar, e até mesmo frustrado com a própria fé. O peso do chamado é tão forte que parece que sua alma vive sendo puxada por algo que ainda não se revelou completamente. Mas saiba, esse desconforto é um sinal. Um aviso de que Deus está te preparando para algo que os olhos humanos ainda não podem compreender. É aqui que muitos se perdem. Tentam se encaixar onde não foram feitos para permanecer. Tentam se calar para serem aceitos. Mas quanto mais você tenta ignorar esse chamado interior, mais forte ele grita. É como se a vida se tornasse insuportável quando você tenta seguir um caminho que não é o seu. Os trabalhos fracassam, os relacionamentos desmoronam, e até sua saúde parece responder ao desalinhamento. O escolhido não nasceu para viver no automático. Ele foi moldado para mover céus e terras com a autoridade espiritual que carrega, mesmo sem saber. E o inimigo sabe disso. É por isso que você tem sido atacado tanto. Não é porque você está fraco, é porque você está perto de despertar. E o despertar de um escolhido é um terremoto no mundo espiritual. E agora me diga, você sente que está carregando um chamado maior do que consegue explicar? Comente aqui embaixo, o chamado está em mim. Sua experiência pode acender a chama em outro escolhido que está quase apagando. Você já percebeu como os escolhidos muitas vezes têm uma vida marcada por perdas precoces? Perdem entes queridos, amigos se afastam, oportunidades escorrem pelos dedos. Tudo isso antes mesmo que eles compreendam o porquê de tanto sofrimento. Mas essa aparente tragédia não é castigo. É isolamento divino. Deus permite esse distanciamento para proteger e preparar. Muitas vezes, o que você chama de rejeição, Deus chama de separação. Ele está te afastando de quem não suportaria o brilho da sua luz quando ela se acender por completo. Por isso, pare de tentar reconectar com quem já foi retirado do seu caminho. Nem tudo que se perde é derrota. Às vezes, é livramento. Essa solidão que dói tanto agora, em breve será entendida como solo onde a sua força começou a crescer. Você está sendo preparado no escondido para ser revelado no tempo certo. Mas enquanto isso não acontece, sua alma ainda clama por respostas. E é por isso que precisamos ir ainda mais fundo nessa jornada. Há uma coisa que quase ninguém fala: o corpo dos escolhidos responde de forma diferente ao mundo ao redor. Não é exagero, é real. Quando estão em ambientes carregados espiritualmente, o corpo reage, com fadiga, dor de cabeça, náusea. Já reparou como, depois de algumas conversas ou visitas, você sai mais cansado do que entrou? Isso não é psicológico, é sensorial. Sua sensibilidade espiritual não está apenas na mente ou no coração, ela se manifesta fisicamente. O Espírito Santo te criou com sensores afinados para o invisível. E quando algo ou alguém carrega trevas ocultas, você sente. O problema é que a maioria não acredita nisso. A medicina não explica. As pessoas zombam. E aí você se cala. Se isola. Começa a achar que está enlouquecendo. Mas não está. Você está despertando. Está reconhecendo que seu espírito é vivo, e está gritando. O mundo físico tenta calar aquilo que o mundo espiritual quer revelar. E é por isso que você precisa começar a confiar mais no que sente, e menos no que te dizem. Esse processo de despertar espiritual costuma vir acompanhado de um fenômeno curioso. Quanto mais você se aproxima do seu propósito, mais as pessoas se afastam. Você já sentiu isso? Justo quando começa a orar mais, a buscar mais, a entender melhor sua jornada, surgem conflitos, acusações, julgamentos. Amigos se tornam críticos, familiares te olham estranho, e até dentro da igreja você sente que está sendo testado. Isso é sinal de que você está se diferenciando, de que seu espírito está se levantando, enquanto muitos ao seu redor ainda dormem. E os que dormem espiritualmente, incomodam-se com a luz de quem acordou. Por isso, pare de tentar se explicar. Há feridas que não precisam de palavras, mas de discernimento. E quem tiver o espírito desperto vai entender sem que você diga nada. Agora eu quero te fazer um convite. Escreva aqui nos comentários qual dessas 3 feridas você mais sente hoje.
Escreva com sinceridade. Você não está sozinho. E talvez, ao compartilhar, você ajude outro escolhido a entender sua própria dor. Existe uma armadilha que muitos escolhidos caem sem perceber: achar que precisam estar perfeitos para cumprir seu propósito. E por isso adiam, se escondem, se sabotam. Mas escuta isso: Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os que escolhe. As suas feridas não são um obstáculo, são o altar onde o milagre vai acontecer. A sensibilidade que hoje te cansa será usada para discernir espíritos. A rejeição que te feriu será a ponte para acolher quem sofre em silêncio. O chamado que te pesa será a missão que libertará outros. É por isso que o processo é tão intenso. Porque o impacto do que você carrega também será. Nenhum escolhido verdadeiro foi moldado no conforto. Todos foram quebrados, esvaziados, provados no fogo. E isso não é uma punição. É um privilégio. É o selo divino de quem carrega algo eterno dentro de si. Você não foi deixado de lado. Você foi escondido para ser revelado no tempo exato. E esse tempo está mais perto do que você imagina. Você precisa entender que a dor que você sente hoje carrega uma mensagem profética. Os desertos que atravessou, os silêncios de Deus, os nãos da vida, tudo isso formou uma estrutura espiritual dentro de você que poucos têm. E sabe por que isso é importante? Porque há pessoas no mundo que só serão libertas quando ouvirem o que você tem para dizer. Só serão curadas quando forem tocadas pela sua história. É por isso que as feridas dos escolhidos não são apenas cicatrizes, são portais. Cada dor superada se transforma numa chave. E cada chave abre um destino. Mas enquanto você não compreende isso, continua vendo sua dor como castigo, e não como ferramenta. Você não precisa esconder mais. Deus vai usar até mesmo o que você mais teme. Até aquilo que você acha imperdoável. Porque onde o mundo vê vergonha, o céu vê testemunho. E essa é a maior prova de que você é, sim, um escolhido. O que o mundo tentou usar para te destruir, Deus vai usar para cumprir o propósito. Mas atenção, os escolhidos também são perseguidos de forma diferente. Às vezes não são palavras, mas olhares. Às vezes não são inimigos, mas pessoas próximas. O espírito que está em você incomoda os espíritos que estão nos outros. Por isso você atrai tanta inveja, tanta falsidade, tantas críticas injustas. Você já notou como é difícil manter amizades verdadeiras? Como é raro encontrar alguém que celebre suas vitórias de coração puro? Isso é porque a sua presença revela o que há de escondido nos outros. Sua luz incomoda quem vive na sombra. E isso não é culpa sua, é o seu chamado em ação. Deus te fez farol. Mas não se engane, faróis não têm companhia. Eles ficam sozinhos, fixos em lugares altos, enfrentando tempestades para guiar quem está perdido. Essa solidão que você sente faz parte da sua função. Você está em uma torre espiritual. E mesmo que pareça que ninguém te vê, muitos estão sendo guiados por você sem que você perceba. Não desça desse lugar. Seu isolamento é estratégico. Você chegou até aqui no vídeo porque algo dentro de você está respondendo a essas palavras. E isso é mais uma prova de que o Espírito está testificando com você. Então, agora preste atenção nisso. Os escolhidos muitas vezes não têm mentores. Aprendem sozinhos. São treinados pela dor. E isso gera uma maturidade espiritual precoce. Enquanto muitos ainda vivem de promessas, os escolhidos já caminham por fé. Mesmo sem entender, continuam. Mesmo sem ver, acreditam. Isso te soa familiar? É porque você está entre aqueles que foram separados antes mesmo do nascimento. Sim, você foi marcado no ventre. Há uma unção sobre a sua vida que vem desde antes do primeiro suspiro. E toda tentativa do inimigo de te silenciar, de te afastar, de te ferir, foi apenas um sinal de que você representa uma ameaça para o reino das trevas. Quem é escolhido não vive uma vida comum. Vive com um propósito. E esse propósito te trouxe até aqui. Agora, o que você fará com tudo isso? Agora, vamos falar sobre o que fazer com essas feridas invisíveis. Como transformar dor em força. Como usar o que te quebra para construir algo grandioso. A primeira coisa que você precisa entender é que cada ferida foi colocada por Deus, não para te destruir, mas para te fortalecer. Quando você sentir a dor da rejeição espiritual, lembre-se, você está sendo preparado para uma missão que muitos não aguentariam. Quando a sensibilidade te ferir, saiba que está sendo moldado para discernir o que outros não conseguem. Quando o peso do chamado parecer grande demais, é porque você está sendo forjado para carregar algo imenso.
Cada uma dessas feridas tem uma função divina. Elas não são um fardo, mas uma preparação. O segredo é parar de vê-las como obstáculos. Comece a vê-las como degraus para o seu propósito. Não importa o quanto você tenha sido quebrado, o quanto tenha sofrido, Deus vai usar tudo isso para te levantar mais forte, mais sábio, mais alinhado com sua verdadeira missão. Agora, eu sei que você pode estar pensando, mas como posso usar essas feridas para algo bom? Como algo tão doloroso pode ser uma bênção? A resposta é simples, mas profunda. Em cada ferida, há uma lição que só os escolhidos podem aprender. Cada rejeição que você sentiu foi para te ensinar a encontrar força em Deus. Cada peso que você carrega é a prova de que você não está mais caminhando na sua própria força, mas na força divina. Lembre-se de que você não foi chamado para viver conforme os padrões do mundo. Você foi chamado para viver para algo muito maior. O que você sente e o que carrega dentro de si são sinais de que Deus está te moldando para fazer algo grandioso, algo que impactará vidas de uma maneira que você nem consegue imaginar agora. Não se desespere. Não se perca. O que você chama de dor hoje será o combustível para o seu futuro. Agora, quero que pense, como você pode usar suas feridas para ajudar os outros? Comente abaixo se você já percebeu algum propósito nas suas dores. À medida que você começa a compreender esse processo, o medo vai começar a diminuir. E o que antes parecia ser um fardo pesado, agora será visto como um tesouro. A ferida da rejeição vai se transformar na sua capacidade de perdoar, de entender os outros, de estender a mão a quem foi marginalizado. A sensibilidade espiritual vai ser a sua maior aliada na hora de discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso. E o peso do chamado será a sua motivação para viver com mais propósito, para sair da zona de conforto e impactar o mundo ao seu redor. Os escolhidos não têm vidas fáceis, mas têm vidas com significado. E esse significado é o que os torna imbatíveis. Eles podem ser atacados, rejeitados e feridos, mas nunca são derrotados. Eles carregam a unção de Deus. E essa unção é mais poderosa que qualquer obstáculo. Agora, me diga, o que você vai fazer com esse entendimento? Está pronto para usar suas feridas para transformar o mundo? Você deve estar se perguntando, e agora, o que eu faço para começar a usar essas feridas a meu favor? A resposta está mais simples do que você imagina. Comece a orar com sinceridade. Deus vai te mostrar a verdadeira função das suas feridas. Ele vai te mostrar porque você passou por tudo isso e o que Ele quer que você faça com tudo o que aprendeu. Mas para isso, é essencial que você se coloque à disposição dele. Pare de tentar resolver tudo sozinho. Pare de se isolar. Você tem uma missão. E essa missão não será cumprida no seu tempo, mas no tempo de Deus. Você precisa confiar nesse tempo. Você precisa confiar no processo. E, acima de tudo, você precisa acreditar que, no fim, suas feridas serão usadas para te levar ao seu verdadeiro propósito. Eu sei que isso pode ser difícil de entender agora, mas um dia você verá. E quando esse dia chegar, você vai perceber que tudo o que passou foi necessário para te tornar quem você é hoje. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está respondendo a essa verdade. Talvez, até mesmo agora, você esteja percebendo algo novo sobre si mesmo. As feridas que você carregava, as dores que você escondia, estão sendo transformadas diante dos seus olhos. O que antes parecia um fardo agora começa a ser visto como uma preparação. O que antes era motivo de vergonha, agora começa a ser visto como uma arma poderosa. E isso não é um processo fácil. Mas lembre-se, quem carrega a luz também carrega o peso dessa luz. Você não está sozinho nesse caminho. E, mais importante, você não foi feito para viver em sofrimento. O seu sofrimento tem uma missão. Ele vai ser transformado em força. Ele vai ser usado para o bem. E quando você começar a ver isso, sua vida nunca mais será a mesma. Eu sei que você está pronto para viver essa transformação. Eu sei que, a partir de hoje, você vai ver suas feridas de uma maneira diferente. E, quando isso acontecer, algo poderoso vai despertar dentro de você. Agora, antes de ir embora, eu quero te pedir um favor. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Talvez você não tenha percebido, mas você acaba de receber uma chave espiritual. E a sua missão agora é passar essa chave para outros.
comente abaixo: eu sou um escolhido e estou pronto para usar minhas feridas como força. Ative o sininho porque, nos próximos vídeos, vamos revelar como você pode usar esse conhecimento para despertar outros escolhidos. Não se esqueça, o melhor está por vir.